Fala galera, tudo bem? Boa noite com vocês. E estou aqui eu, engenheiro parmegiano na área, e mais um ICCcast. E você deve estar se perguntando, o que é o CCcast? Eu vou passar isso para a doutora. O ICCcast vem trazer para vocês uma nova ótica, uma nova forma de vocês analisarem aí a parte da engenharia, juntamente com a parte de comunicação. O jurídico aí vai falar sem juridiquês e o engenheiro vai falar sem engenheirês, da questão, várias questões aí que envolvem as engenharias prediais. Com casos reais, com vídeos, a gente vai falar vídeos que tá aí no hype, que vocês estão olhando e falando, nossa, o que aconteceu? E se fosse comigo? Aí vai falar que se fosse com você, o que você deve fazer para você não dar mole e cair nisso. É ou não é, Vladimir, isso é isso? Exatamente, e nós vamos passar aqui ao índice de coeficiente de sucesso para que você, síndico, Perfeito. consiga se livrar dessas situações e se prevenir disso. Perfeito. Mas antes de mais nada, vamos para os nossos apoiadores. A Adtronic, pessoal, é uma empresa que fabrica painéis e faz laudos de quadro elétrico de bombas. Então você, síndico, sempre se dá aquele problema, né, o Vladimir Alfredo? Você chega lá para tomar aquele banho quente e falta água. A bomba tá pifada ou então não tem água. Aí você mandou o WhatsApp, vai para onde, doutora? Para que você vai se comunicar com alguém, vai pro síndico ou não? Com certeza, é o síndico. Na hora. Aí o síndico, chama o síndico. Chama o síndico tá lá descansando, já tomou seu banho, e aí o pessoal começa a bombardear ele no WhatsApp. A Adtronic te ajuda com isso. Como? Remotamente ele monitora para você e manda um aviso para a portaria e até faz a comutação das bombas de forma remota. Olha que interessante, no formato de engenharia de automação. É isso que eles fazem. Exato. Trabalhar de uma forma preditiva para que você não tenha problema. E sem ficar dependendo tanto daquela empresa que às vezes chegando já vai te cobrar aquele custo da visita, aquela coisa toda, né? Sindiflix, uma plataforma na área de educação e também de relacionamento na área de condomínio. Pavuc Engenharia é uma empresa voltada na parte de engenharia para laudos de elevadores. Então você tem dúvidas sobre peças, o que fazer, se a manutenção está em dia, se o elevador está seguro, a Pavuc Engenharia te assessora nesse assunto. Fidelis Engenharia, engenharia predial consultiva ao seu alcance. Você precisa lá de um projeto, você precisa de alguém que acompanhe sua obra, você precisa de alguém que analise profundamente para que você tome uma decisão sobre fazer ou não fazer uma obra ou serviço. Nós da Fidelis podemos ajudá-los. Um único contrato você tem: engenheiro civil, eletricista, mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e um arquiteto. Vladimir, o vídeo de hoje vai ser com base lá no ICC do último programa. Pois é, justamente aqui saiu aquela pergunta. A gente gostaria de saber como é que foi aquele desabamento de sacadas lá em Belém, né? É isso aí, ó. E aí, olha só, vamos lá ver como é que tá. Ali, ó, a câmera externa. Eita! Nossa, desabou tudo, hein? Tinha alguém embaixo? Como que é? Não tinha ninguém. Porque... Volta aí mais uma vez aí, ó. Fatal, né? Fatal, né? Aparentemente ninguém. Nossa, pegou um carro ali, você viu, né? Nossa. Pelo menos uns 3, 4 tijolinhos caiu nele, né? E foi um efeito dominó, então, quer dizer que Sim. foi um e depois foi outro. É a sacada superior, né? Acho que no 13º andar, se eu não estou enganado, que veio a cair, né? Ela colapsou e na queda ela arrastou as demais que estavam embaixo. Olha, sob outro ângulo aí, olha só. Nossa senhora. Pegou um carro ali, né? Tem algum outro vídeo externo, de uma outra vista de externo ou não? Olha lá, de novo, hein? Tudo tranquilo, esse carro vai passar. Nossa, Imagina quase. a velocidade que cai esses entulhos. Tudo. Nossa. E a carga, né? E o peso, né? Olha lá. Olha Ó, lá o A rede resultado. elétrica Rede elétrica. entrou em curto, né? Analisando assim, Vladimir e Alfredo, meus nobres colegas, o prédio me parece ser antigo, né? Sim. Sim, ó, prédio da década de 80, né? Exato, Segundo até o informações. padrão arquitetônico aí é da década de 80, né? Olha, Olha, desceu toda a lateral, né? Toda a parte de sacada. Você pode ver que do lado esquerdo tem sacada ainda e do outro lado não. olhando nessa parte, analisando dessa forma, eu acredito que talvez você acha que foi falha na manutenção? Bom, um dos principais problemas que ocorrem o colapsamento de estruturas, ele está ligado a, primeiro, uma limitação que excedeu. Então você tem lá um limite de carga, um limite de peso que vai aguentar, e aquilo foi excedido. Só que algumas vezes a falta de manutenção ela contribui para que aquele limite seja rebaixado.
Então, um exemplo, você tem ali infiltrações, que é o caso mais comum em todas as edificações, o pessoal não se preocupa muito com impermeabilização, ou então fala, não, só faz 10 anos que a gente passou a manta asfáltica aqui, tá tudo certo, não tem infiltração. Isso agrava e pode prejudicar as estruturas. Lembrando que é um prédio de mais de 40 anos, né? Então, não é só infiltração, que provoca também exposição de ferragem, né? A própria corrosão, com o tempo, ela vai A inspeção visual é possível verificar isso na manutenção preventiva, pessoal? Com certeza, né? É uma das formas preliminares de se fazer a inspeção predial. É lógico que depois você tem que implementar os equipamentos, né, de geração de tecnologia para confirmar, né, fazer uma medição. A inspeção visual é uma inspeção meio que qualitativa, né? Você vê a qualidade, a maneira que está ali. Mas depois ele requer uma inspeção com instrumentos para você realmente confirmar suas suspeitas. Mas observando aqui, dá para entender que o prédio era um prédio que parece que falta uma manutenção ali, né? A impressão que eu tenho ali é que é um prédio antigo, né? Onde havia ali uma certa diferença entre uma sacada e outra, algumas instalações diferentes. A gente pode perceber que do lado esquerdo tem uma que tem vidraçamento, outra não tem. Então tinha um padrão. Eu vou entrar agora com a doutora. E aí, esses padrões que acontecem, isso aí o síndico ele tem que documentar? Qual é o conselho que você dá hoje para o síndico em referência a padronizações? Com relação à padronização, isso precisa ficar claro na documentação que, na verdade, geralmente é nas atas de assembleia, porque é decidido em assembleia. Então, muitas vezes o prédio é entregue de uma forma e aí depois eles querem vidraçar lá a sacada. Então, isso é decidido, vai ser feito aí um projeto, né? Traz ali as pessoas, na verdade, o engenheiro, as pessoas que vão fazer aquele tipo de fechamento de sacada para fazer um projeto e aí vai acontecer uma assembleia para definir se concordam ou não o tipo de vidro, como que vai ser. Veja como é importante ter um projeto bem feito para que depois não tenha um sobrepeso aí nessas sacadas, então de repente coloca um vidro aí num milímetro maior do que deve, isso pode gerar um sobrepeso anos e anos, né? Importante a padronização, né, doutora? Importante a padronização de uma forma que não tenha nenhum prejuízo, porque às vezes isso acontece de ter um projeto que pode ter sido feito errado. Então, veja, novamente, se você tem um profissional que faz o projeto de forma certa, com o decorrer do tempo, isso não vai afetar a estrutura. E isso precisa estar o quê? Além de ser feito esse projeto, precisa ser levado para a Assembleia e a Assembleia precisa, então, concordar. Os moradores, os condôminos ali precisam concordar. Porque muitas vezes o síndico deixa, cada um faz do jeito que quer. Aí não tem essa padronização e aí pode acontecer uma situação dessa aí. Então a gente não sabe se teve ali, pode ter acontecido também nessa sacada específica que ocasionou aí a queda das demais, um sobrepeso. De repente tinha alguém ali, né, que colocou um resto de entulho, uma jacuzzi ali, uma jacuzzi, né? E às vezes... E aí vem o... E às vezes o que acontece, né? Aparentemente não estava tendo reforma no prédio, né? Sim. Aí tem pessoas que colocam até uma jardineira, né? Verdade. Sim. E é interessante complementar o que a doutora estava falando, porque quando a gente pensa em algumas situações como padronização de sacada, a gente tem que pensar para o coletivo. Exatamente. Então, se pode o apartamento 10, tem que poder o apartamento 50. Não importa. Todos esses têm que estar cobertos, né, e abrigados nessa situação. E para que você tenha certeza que isso é possível, você tem que calcular a edificação como um todo. Exatamente. Então, a especificação do tipo de vidro, a especificação da carga total, verificar se é possível, inclusive. Porque Vamos um pouco para trás. Você é síndico. Olha, doutora, essa aí, hein? Você vai me ajudar nessa, hein? Você é síndico, você acabou de se tornar síndico. De repente você é síndico. Sérgio aí. De repente de Flix, de repente virou síndico. E aí você pegou um contrato, surgiu um condomínio desse formato ali, ó. Você vê que talvez o pessoal mais humilde, vai saber. Olha ali, tem até um andar ali, ó, que tem até uma floresta ali em cima, né? Então, aí tem esse desafio. Quando o cara é um condomínio resort com um caixa elevado, até ele é fácil fazer determinadas... E quando o cara é um condomínio que não tem tanto investimento, qual é a dica que você dá para o síndico conseguir se impor, conseguir
levantar a causa de fazer uma inspeção predial bem feita, laudar e até um projeto de manutenção preventiva, né, uma manutenção corretiva no caso, que provavelmente deve ter ocorrido, né, que talvez foi como o Alfredo falou, talvez fissuras, estufamento da parte do concreto. Exatamente, infiltração que causa estufamento, ferragens expostas oxidadas. Então, como que você daria essa dica para o seu cliente, o cara que se tornou de repente síndico, para convencer os moradores, conselho? Vou dar uma dica falando o que o advogado mais fala. Depende. Depende da estrutura, depende do tipo do condomínio, né? Depende do tempo. Então, se é um condomínio novo, aí você vai, na verdade, trazer ali um novo projeto. Nesse caso, depende desse caso, condomínio. Esse condomínio aí que você viu. Nesse condomínio específico, ele vai precisar fazer a inspeção predial. Então, ele vai precisar fazer a inspeção anual. A princípio, ele acabou de pegar esse condomínio aí. Primeira coisa é fazer as inspeções. Mas o pessoal não tem grana, tem que forçar a barra. Tem que fazer rateio, porque senão depois vai cair no colo dele. Não tem jeito. Se ele não tomar frente e falar assim, ou faz, ou eu saio, ele tá correndo o risco de ele responder, se viu que não Neste caso, ele vai ter que dar satisfação. Ele vai ter que dar satisfação. Então, não tem dinheiro, vamos fazer rateio. Então, a gente vai correr pro rateio para que a gente possa sobreviver aqui, porque a qualquer momento pode cair uma sacada. Literalmente. Tinha um carro ali na garagem lá, parecia uma Lamborghini. Tá só Lamborghini aí, doutora. Doutora, pensando nesse caso aí, vamos supor, aconteceu o sinistro, né? Sim. E a senhora falou a questão de financeiro, o condomínio ter recurso e tal. Sim. Mas se o síndico ele comprova que ele tem a intenção, fez a assembleia por alguns dias para tentar levantar esse recurso e não foi, né, não teve êxito, né? Sim, que acontece. E isso mitiga a responsabilidade dele? Na verdade, ele não vai deixar de ser responsável. Pergunta, ele não vai deixar de ser responsável. Então, assim, não adianta ele falar, eu fiz a assembleia, levei para a assembleia e eles não quiseram. Lavei minhas mãos. O síndico não pode lavar as mãos. Ele não pode lavar as mãos, vai continuar sendo responsabilidade dele. Ele não vai poder jogar essa responsabilidade para os condôminos. Não, os condôminos não quiseram fazer. Então, se eles não querem fazer, você então vai continuar nessa responsabilidade, então você pede para sair do campo, né? Perfeito. Literalmente tem que pedir para sair. Eu vou até passar uma dica, né? O Vladimir vai até, vou pedir para você dar um auxílio ali, complementando. Quando fazemos esse tipo de inspeção, né? Utilizamos uma matriz chamada matriz Gucci, que é gravidade, urgência e tendência, e aí o engenheiro classifica o grau de periculosidade de um determinado problema, pendência no caso. Eu faço muito em elevadores isso, tá, pessoal? E aí isso te dá um norte e mostra pro pessoal aqui, ó, vermelho, gravidade 5. Sim. O engenheiro lá me falou, então eu vou fazer. E aí nesse caso, né, Vladimir, vou falar para você complementar aí sobre a matriz Gucci, né, você concorda? Então, específico nesse caso aqui, muito provavelmente em algum ponto esses sinais aparecem. Ou é um condomínio que realiza obras irregulares, não tem um plano de manutenção adequado, é negligente com relação aos principais aspectos de estanqueidade. Estanqueidade é manta asfáltica, telhado. É um condomínio em que os moradores acham que é mais importante fazer a brinquedoteca ou outras coisas e esquecem da parte estrutural do condomínio. Ou então aqueles apartamentos em que apartamentos antigos, não é um forro de gesso, a laje já é ali, né? Então ele não permite que ninguém entre para poder verificar o que tem dentro do apartamento dele. E muitas vezes ele está lá escondendo o estufamento do teto, porque tem ferragens expostas. E é interessante a gente saber que quando a ferragem ela está dentro do concreto, é o momento em que ela está preservada. E nessa preservação, ela está ali na condição natural, com o diâmetro calculado pelo projeto, e quando acontece esse estufamento, que solta o concreto e fica aparecendo a ferragem, ele começa a perder massa pela oxidação. Então ele vai afinando, até um ponto que você só tem o concreto. E o concreto, ele só trabalha dentro da finalidade dele em parceria com o aço que está dentro da estrutura. Então, na matriz Gucci, questões estruturais está sempre pontuado lá no vermelho como 5. E neste caso que está 5, doutora, ele tem poder de aprovar uma obra
por conta própria? Como é que Uma funciona situação isso? de urgência, né? Ele leva... Isso poderia se classificar leva com laudo, como uma com grau situação, 5? como uma situação de urgência, ele já vai para fazer. Classifica, ele poderia fazer sem ter fazer todos esses sem ter que fazer trâmites todo aí. esse trâmite de levar para uma assembleia para uma aprovação, né? Ai, que legal. É que o ideal é que muitas vezes o que acontece com o síndico muitos conseguem levar isso numa boa e aí sabe colocar em votação de uma forma correta e aí ele consegue trazer os condôminos uma conscientização, então os condôminos passam a comprar aquela ideia de que, olha, é importantíssimo que a gente faça isso agora, mas muitas vezes o síndico ele não tem esse jogo de cintura para levar. Então é isso que o síndico precisa. Ele precisa, às vezes, talvez uma orientação aí jurídica e essa forma de comunicação com o jurídico também passa isso para ele. Com certeza. E aí ele consegue levar de uma O jurídico forma mais fundamental, é fundamental o jurídico ali do lado ali, né? Sim, sim. Sim, e é importante porque aponta as consequências Exato. legais que tem de tomar a decisão ou não tomar a decisão. Trazendo um pouquinho, fazendo uma comparação aqui, né? Todo prédio, né? Ele sofre algumas patologias, então, às vezes ele tem algumas doenças, né? Vamos colocar assim. E que não é muito diferente do ser humano. E quando a gente está com alguma sintoma, né? Vamos colocar alguns sintomas, eles dão sinais, né? A pessoa que é hipertensa, né, que às vezes pode ter um problema cardíaco, às vezes a pessoa... Então ele começa a ter alguns sintomas que faz com que ele perceba que alguma coisa está errada, com febre, né? E o prédio, a construção não é diferente, né? Então são algumas coisas também que o síndico pode estar atento, mesmo sem a presença de um profissional, para ele observar primeiro e depois solicita um profissional para passar um parecer para ele, um diagnóstico, né? Não é normal aparecer o ferro. Sim, porque é a mesma coisa, você está com o carro fazendo barulho, o que nós fazemos? O que faz quando o seu carro está com problema, barulho? A gente leva no mecânico, né? Então, mas você, antes de tudo, você fala, opa, esse barulho não existia no meu carro. Mas normal, com certeza. Né? Então, da mesma forma, é uma inspeção que pode ser feito pelo síndico. Uma inspeção sonora, visual. Não precisa ser a princípio, né? Excelente dica. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quais são uma dica para o síndico? Síndico, o que você tem que olhar, observar num prédio como esse, assim, uma inspeção visual rápida, o Alfredo? Então, como o Vladimir falou, exposição de ferro, às vezes o reboco caindo estufado, Infiltração. Sobrecarga, rachadura. Nós já pegamos, inclusive, uma vez, quando a gente estava fazendo uma inspeção com o drone, o objetivo era fazer a inspeção da fachada, para poder fazer o dimensionamento para pintura, né? E descobrimos lá na cobertura uma jacuzzi pendurada na sacada. Qual o risco disso acontecer? Você sabe, pessoal, vou até passar um pouco de experiência. No elevador acontece também, a gente tem que fazer a inspeção e verificar o estado de condição do elevador, cabo de tração, enfim. E a gente leva várias ferramentas para coletar esses dados, né? Tenho certeza que vocês também levam uma tecnologia, né? Alguns gadgets, alguns dispositivos. Sim. Quais são os dispositivos que vocês utilizam para verificar, coletar dados para verificar se, enfim, infiltração ou referente à própria ferragem exposta? Agora eu vou usar o da doutora. Depende. Não, brincadeira, né? Em algumas situações, você não consegue fazer uma inspeção sem ter um método muito invasivo. Algumas vezes, para você verificar a condição da estrutura, você vai precisar de usar alguns equipamentos convencionais. Vai ter que quebrar ali a estrutura, chegar na ferragem e tudo mais, né? E existem outros métodos que são os menos invasivos. Então, por exemplo, você vai testar lá se a laje está infiltrando ou não. Você pode utilizar marcadores químicos com água. Então a água ela vai penetrar se tiver algum lugar que ela está infiltrando e depois você lá com reagente químico você consegue verificar. Ferragem, para você verificar se a ferragem ela está realmente em estado de corrosão por baixo, você pode usar um ultrassom, que é igual o ultrassom que todo mundo usa aí no exame médico, né? Específico para medir a espessura do aço ali. Uhum. E existem outros processos também que você faz os testes com alcaloides ou outras substâncias para verificar o grau de corrosão interna, não só do concreto, mas da ferragem, grau de contaminação. São produtos químicos específicos, né? Eu diria que a parte estrutural ela é muito importante ser conduzida por um engenheiro especializado.
Porque através desse engenheiro e com a expertise que ele tem, ele vai conseguir chegar no diagnóstico. Vou até pontuar um pouco a mais, aí eu vou até chamar a doutora para ajudar. Por isso que na hora de contratar esse tipo de serviço, assim como na parte de elevadores, né, um inspetor ou seja ela mecânica, elétrico, civil, esse profissional, essa equipe venha com as ferramentas, os dispositivos necessários. Não adianta também você contratar um engenheiro e o cara chega lá com a mão de Iná ali, com a mão de Deus. Nós falamos isso anteriormente, né? Contrata o cara para fazer o laudo do SPDA que vai lá assim... tá tudo jóia. Não leva nem o termômetro, né? E isso, agora, doutora, tem que estar no contrato, né, doutora? Quais ferramentas você vai utilizar, qual a metodologia, tem que estar no contrato, né? Precisa especificar no contrato justamente. Olha só, já precisa... A descrição dos serviços. A descrição do serviço, justamente. É isso que precisa constar. Constando a descrição do serviço, o síndico, na verdade, ele vai ter uma noção, aquilo que a gente sempre fala, né? O síndico, ele tem uma noção. Ele não vai saber exatamente o que o engenheiro vai fazer, o que o advogado vai fazer, ele nem tem essa obrigação. Mas ele tem que ter essa noção que é aquilo que ele está aprendendo aqui com a gente, que ele está ouvindo aqui da gente, para que ele possa colocar no dia a dia dele o engenheiro que vai descrever no contrato certinho, o advogado que vai fazer essa análise do contrato. O que exigir do engenheiro da empresa, né? É o que ele vai conseguir trabalhar ali, exatamente, de uma forma tranquila. Lembrando que isso é um prédio, né, de mais de 40 anos. Sim. Você perguntou para a doutora o que o síndico tem que fazer. Na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Sim. O que o síndico tem que fazer? Perguntei para você, Alfredo. Dependendo, é muito relativo dependendo do tempo de construção do prédio. Se é um prédio recente, novo, ou se é um prédio de 40, 50, 60 anos, que a gente tem muito em São Paulo, né? Sim. E aí, quais os documentos? Ver se levantar com o síndico anterior, se tem os projetos do prédio, né? Se tem os relatórios de reforma dos apartamentos e até mesmo do prédio como um todo, né? Se tem as inspeções predial, inspeção de para-raio, inspeção elétrica. Se inspeção tem verdadeira, né? Verdadeira, não o cara da OLX. Seguro. Exatamente. Verificar todos esses documentos, essa relação de documentos, se tem, se existe... E quando foram as últimas atualizações e tal... Geralmente não tem, né? Exatamente, porque geralmente, se não tem... tudo se perdeu, Se não tem, corra atrás. Aí é o ponto de partida para ele começar a priorizar fazer o trabalho. Trabalho de priorização. Porque, para não acontecer isso, porque às vezes, que nem eu, Vladimir, nós estamos trabalhando aí num condomínio que precisa executar a demolição de uma rampa. Os moradores estavam um pouco reticentes com relação a rateio e outras coisas. E aí se pergunta, mas quanto tempo nós precisamos fazer o rateio? Aí é uma coisa que a gente não, como você falou, mãe de nada, a gente fala, essa rampa vai cair amanhã ou daqui a um ano. Né? Nós vimos que ela está colapsando dia a dia e tem o risco de cair. Isso. Mas eu vou falar, vai cair no dia 5 do mês tal e tal horário. Não tem. Isso. Então, é prioridade. Por isso que a gente faz a matriz RUT, né? Sim, é prioridade. Exatamente. E eu gostaria de falar, você falou um momento interessante, você falou que tem a tal da capacidade. Às vezes o cara você falou de uma jacuzzi, você falou de às vezes o cara tava lá fazendo um churrasco, né? Tá sambando ali, colocou muito peso, né? Você falou na parte de cobertura ali, o cara fez uma... Mas, e aí identificamos a princípio que era um condomínio, um prédio antigo, mas acontece, né? Acontece com prédios novos, né? E é interessante a gente mostrar isso aí, porque também acontece com edificações novas. E não só com sacadas, mas também com quadra de esportes, com outras estruturas, estacionamento e até mesmo com piscinas. Olha só. Simplesmente a água baixou. Olha só. Nossa. Vejam só, né? Isso também acontece com condomínio novo. Esse condomínio aí aconteceu esse evento pouco depois da entrega do prédio. Acho que 2 ou 3 anos depois aconteceu isso. Então, é possível que isso aconteça num prédio antigo, mas também é possível que aconteça num prédio que ainda nem foi inaugurado. O importante é que o síndico ele esteja atento aos sinais, tenha uma contratação correta daqueles que irão trabalhar e buscar trabalhar nas evidências. Aquele trinco que você tem hoje, amanhã pode ser o desabamento da sua piscina do prédio. Então é por isso que você tem que ter os projetos, você tem que ter o contato da construtora que fez, guardar isso no arquivo adequado, passar para a sucessão do seu próximo síndico. Muitos síndicos pegam, não, isso aqui é meu. Não é seu, isso é do condomínio. Então,
toda essa documentação é importante. Lembrando que são essas as formas que você tem de mapear, verificar como solucionar e mitigar todos esses riscos aí. E essas dicas, pessoal, tá lá no Sindiflix, lá nas aulas, né? Tanto eu como na parte de elevadores, o Vladimir na parte ali de Civil e o Vladimir de segurança do trabalho, né, Vladimir? AVCB, qual é o seu tema lá? No... Alfredo, Alfredo. pô. A parte é assim, a O que tem nessa água aí? A minha vez, eu derrubei, já aí. A VCB, a parte de orientação sobre aspectos de segurança em reforma, né, Isso aí. das Então, empresas contratadas. Gestão de reformas, gestão de obras. Então, você vê que tudo ficou na parte, se o prédio é novo, peça todas as documentações, né, Vladimir? Tem uma série de documentações, tudo em dia. E se o prédio é antigo, faça uma inspeção visual e possivelmente contrate uma empresa de engenharia, com KINAI de engenharia, com uma equipe de engenharia, de engenheiros com equipamento que façam laudo e dê base para você, junto com o advogado, formar um documento e correr atrás dessas benfeitorias aí que pode evitar aquele problema lá das sacadas, né? Uma dor de cabeça imensa. Com certeza, né? E, sem falar nisso, a cadeia que pode vir depois, se morrer alguém e você sabia e não tomou providência. É isso aí. Pessoal, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, ativa aí o sininho, se inscreve no canal do Sindiflix. Para quem quiser me seguir no Instagram, @engeparmejano, dou dicas de elevadores. Eu sou o engenheiro Vladimir, @fidelis.engenharia e o meu próprio, né? @borges.vladimir, com W e DI. Me sigam nas redes sociais, bastante informação, bastante coisa pra gente conversar. Engenheiro Alfredo Leal, @Alfredo Leal, engenheiro Alfredo Leal. E estamos à disposição aí suas para atender, tirar dúvidas e é isso aí. Josi Ferreira, advogada atuante aí na Lobão Advogados. E estamos aí também, o que vocês precisarem, podem contar conosco. Se você tiver algum caso, alguma experiência, algo aconteceu no seu condomínio, será uma honra, um prazer recebê-los ou bater um papo com vocês aqui na tela e a gente poder passar essa experiência para mais pessoas, tá bom, pessoal? Então é isso aí, boa noite, fique com Deus. Boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, já foi mais um programa, a primeira temporada foram 10 episódios, graças a Deus, junto com meus colegas, Sindiflix, vocês juntos, com muita honra, graças a Deus, né? Primeiramente agradecer a Deus, a todo mundo que apoiou. Temos uma comunicação, uma novidade, né? Uma comunicação sobre a próxima temporada, né? E vou passar a mudança para o Vladimir. Vladimir. Bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer de estar aqui sentado com pessoas inteligentes, querendo ajudar você, síndico, a melhorar o seu condomínio e trazer melhor conforto aos seus condôminos, né? A Fidelis Engenharia, ela começou através de uma ideia de 3 grandes amigos que enxergaram o síndico como uma pessoa que precisava de uma ajuda para poder desempenhar o papel do qual muitas vezes ele não tem um conhecimento técnico específico, mas que ele precisa de alguém para ampará-lo, né? Os anos se passaram, foram se evoluindo, nós conseguimos conquistar mais pessoas, trabalhamos em mais condomínios, adquirimos experiência, melhoramos nossa formação e hoje recebemos uma incumbência, um convite para poder ajudar em outros segmentos da engenharia, tá? Na parte daquilo que a gente faz melhor, que é a gestão, que é a auditoria e, acima de tudo, nas especificações. Então, nós vamos estar não saindo do programa, mas um tempo que a gente vai precisar para poder estruturar essas nossas novas atividades aqui, dando oportunidade até para outros engenheiros que possam contribuir com as suas experiências aqui no programa e que possam trazer aquilo que é o espírito do programa. Engenharia sem complicação, sem palavra difícil e na lata. Pessoal, grande abraço para vocês e muito obrigado pela audiência. Eu só tenho a agradecer a vocês. Bem, pessoal, só agradeço a oportunidade, né? A Sindiflix, ao meu amigo parmegiano aqui, a doutora Josi. E continuamos aqui, não estamos saindo, não. Qualquer coisa eles sabem que pode contar conosco. Nós
De repente vamos fazer algumas aparições aqui, né? E continue nos prestigiando. Continue nos prestigiando, que a gente vai estar sempre aqui para assessorá-los. Ó, você que é de Santa Catarina e você que é do Paraná, muito obrigado aí pela recepção que vocês nos deram, né? E estaremos com vocês aí, logo aí, para essa nova missão. Galera, primeiro parabéns pelo novo desafio, né? Somos da família Sindiflix, acima de tudo. É uma honra trabalhar com vocês, conhecer vocês, profissionais de alto gabarito. Muito conhecimento, vocês passaram para mim, por causa de vocês, estou fazendo agora pós-graduação em segurança do trabalho, é uma honra, né? E pessoal, eles não estão indo embora, eles estão só fazendo um novo desafio e vou voltar assim, com certeza, com mais experiência, agora com uma nova visão da engenharia, e em breve vai ter um novo host, ou nova? Host. E vai ser uma surpresa para vocês que também... Façam suas apostas. Façam suas apostas, exatamente. Que estará auxiliando e passando também experiências. E vai ter umas novidades também no ICCcast aí, nos próximos episódios, na próxima temporada. É isso aí, minha galera. Fique com Deus, abraço e é isso aí.